Olá, vamos continuar com este vídeo a falar sobre a linguagem JavaScript e a ver mais alguns detalhes da própria linguagem. Alguns destes pontos estão aqui apenas para chamar a atenção para alguns aspectos que são muito particulares da linguagem JavaScript, portanto, e para tentar facilitar novamente a passagem de uma outra linguagem, como a linguagem Java, do processing, para a linguagem JavaScript. Relativamente às condicionais, às estruturas condicionais, os ifs, felizmente a sintaxe é muito parecida. Há apenas um ou outro detalhe que é necessário conhecer. Mas genericamente a sintaxe dos ifs em JavaScript é igual, é idêntica em processing. Portanto, keyword if, condição entre parênteses e depois dentro de uma chaveta o conjunto de instruções associada à condição ser verdadeira. É possível encadear ifs, tal como em processing, portanto uma sequência de if-elses, de maneira que se a condição 1 for verdadeira, este conjunto de ações dentro do primeiro bloco será executado. Se não, se a segunda condição for verdadeira, este segundo bloco de instruções será executado. Se não, se nenhuma condição for verdadeira, este último bloco será executado. Portanto, apenas um destes blocos é executado numa dada situação. E portanto nós podemos criar exemplos, podemos tirar partido deste tipo de coisas nas nossas páginas web, por exemplo, desta maneira. Isto é só, novamente, é um exemplo puramente académico, não é? Isto seria melhor implementado com CSS. Mas aqui podemos, consoante a largura do body, do elemento body da nossa página, aplicar-lhe uma cor diferente. No fundo, este document.body refere-se ao elemento body. Os elementos têm um atributo que se chama offset width, que representa a sua largura. A largura no modelo border box, que inclui a borda. E nós podemos comparar. Se a largura do body for superior a 600 pixels, então pomos a cor de fundo vermelha. Se não, se a largura for superior a 300, se não for superior a 600, vamos testar uma largura inferior, mas superior a 300, e se estiver entre 300 e 600, pomos a cor de fundo azul. Se não, significa que é menor do que 300 e colocamos a cor verde. E portanto podemos simular esse comportamento fazendo refresh. E claro, neste caso apenas podemos simular com refresh, não é? Porque o código executa apenas no início. E aqui, portanto, a situação de ser menor do que 300. Mas de resto estão a ver que o if é semelhante àquilo que estaríamos à espera. Portanto, temos uma variável de um lado, um operador relacional e um valor, neste caso um valor literal do outro lado, mas podemos comparar duas variáveis, portanto, exatamente da mesma forma que em processing. Relativamente aos operadores relacionais, também são exatamente os mesmos. Portanto, aqui não é necessário novo conhecimento, portanto, aproveitamos diretamente do que sabemos do processing. Portanto, maior do que, menor do que, maior ou igual, menor ou igual, diferente de e igual a. Qual é aqui o detalhe que é diferente em JavaScript? E é aí que eu gostaria de focar. É que em JavaScript existem algumas conversões automáticas que não existem em processing. E é essas que é preciso estar atento para evitarmos erros. Portanto, nós podemos fazer isto é normal, será natural, não é? Temos um valor numérico numa variável e comparamos essa variável com um outro valor numérico
a certa altura no nosso programa, não é? Portanto, aqui uma comparação normal, tal como faríamos em Processing. No entanto, podemos fazer isto também. Isto não seria possível fazer em Processing. Se tivermos uma variável numérica, não a conseguimos comparar diretamente com uma variável tipo string. Em JavaScript é possível. Portanto, esta variável age, novamente, apesar de não ter um tipo explícito, ela é de facto, neste caso, uma variável numérica, porque nós atribuímos o valor 11, e estamos a comparar com uma string. Isto é possível fazer em JavaScript. Portanto, o JavaScript pode comparar tipos diferentes. Como é que ele faz isso? Convertendo automaticamente um dos operandos. Portanto, na verdade, ele vai converter este texto para um valor numérico e proceder à comparação. E existem uma série de conversões automáticas que honestamente eu não as conheço todas de cor. Mas é possível encontrar na documentação essas conversões todas. Portanto, é preciso ter atenção a este comportamento, em particular se tivermos a adaptar exemplos que não são nossos. Se formos nós a escrever o código, a minha recomendação é que evitem depender deste tipo de coisas. Isto é pedir sarilhos, digamos assim. É muito fácil, será muito fácil, se a gente estiver a fazer este tipo de coisas, de introduzir um erro. Portanto, é preferível evitar depender deste tipo de comparações. Mas aqui podemos confirmar, eu tenho aqui nesta consola, esta é a consola, não é diretamente do browser, mas é do próprio CodePen, que mostra os vários outputs, vários console logs, e podemos ver aqui, portanto, que este if executou, portanto, é esta primeira linha, e podemos ver também que este if também executou, portanto, aqui age teria o valor 11, is older than 10 dentro de aspas, portanto 10 enquanto string. Outro exemplo normal que já faríamos em Processing será este, uma variável booleana, portanto simplesmente atribuímos o valor true, e depois podemos fazer esta comparação, comparar a variável com o literal true ou false. Também podemos fazer isto, tal como fazemos em Processing, portanto, no caso das variáveis booleanas nem sequer é necessário ter operador relacional, porque a própria variável já é true ou false, e portanto já pode ser colocada diretamente como condição. Pronto, exatamente como acontece em Processing. Isto está aqui só para demonstrar que neste caso não há conversão, portanto não podemos comparar, não faz sentido comparar uma variável booleana com a string true ou false. Portanto, neste caso podemos ver se descermos aqui na consola que é o else que executa e não o primeiro bloco. Então, neste caso, a condição é falsa, ou seja, uma variável booleana true não é igual à string true. O JavaScript não vai converter a string com a palavra true para o valor booleano true. Portanto, aqui já não acontece esta conversão, ou pelo menos não acontece a conversão com o resultado que a gente poderia estar à espera. Outra conversão, ou digamos assim, outro comportamento que é diferente do processing, mas que por acaso ocorre noutras linguagens, como o C, por exemplo, tem a ver com o tratamento de valores numéricos como booleanos. Em processing nós não podemos fazer isto. Se um valor for numérico, um inteiro, por exemplo, não pode ser tratado como um booleano. Portanto, tem que haver um operador relacional, tem que haver uma comparação entre esse valor numérico e um outro valor numérico para termos uma condição. Em JavaScript não, nós podemos usar diretamente o valor numérico como condição. Basicamente o que ele faz é tratar o zero como falso e qualquer valor positivo como verdadeiro. Portanto, neste caso, temos aqui o number is not true, portanto, o 0 não é verdadeiro. Mas se pusermos um 1, por exemplo, já temos aqui a mensagem number is true. Portanto, neste caso, o 1 é equivalente a verdadeiro. Novamente, isto é um comportamento
em Processing não existe, mas é comum a outras linguagens e em JavaScript também é possível. Novamente, eu não recomendo que dependam disto. Okay? Isto obriga-nos a memorizar o que é que o JavaScript considera verdadeiro, o que é que considera falso em termos de valores numéricos. E é desnecessário. Não custa muito trocar este valor numérico por um valor booleano. Não é? Usar valores booleanos e depois fazer uma comparação. De resto, aqui também podemos ver que se pusermos um valor numérico dentro de uma string e compararmos com um valor booleano, também já não acontece, ele já não consegue perceber, já não faz essa conversão automática, não é? Ao ponto de dizer que, se eu pusesse aqui, por exemplo, assim, não, por acaso, desculpem, estava a dizer errado. Portanto, ainda mais uma complicação. Então, neste caso, vamos pôr isto assim. E esperar que ele execute outra vez para bater certo com o código. Portanto, neste caso, acontece novamente a conversão. Portanto, vai haver uma conversão deste valor para um valor numérico. E como neste caso passa a ser o valor numérico 1 é considerado verdadeiro e portanto o resultado desta comparação na verdade vai ser true, portanto esta linha vai executar. Portanto em JavaScript como estão a ver, isto não esgota as coisas estranhas, digamos assim, que nós podemos fazer à custa destas comparações e de conversões automáticas. É apenas para demonstrar algumas. E novamente mostrar algumas no sentido de ajudar a perceber algum código que possam ver em exemplos, porque é comum, alguns programadores gostam de tirar partido destas coisas e portanto é comum isto aparecer em alguns exemplos. Portanto, isso por um lado. Por outro, para aconselhar, se forem vocês próprios a escrever o código, não dependerem disto. Não é, do meu ponto de vista, uma boa prática, torna o código mais difícil de ler e muito mais sujeito a erros. Portanto, conclusão, reaproveitamos praticamente tudo que conhecemos do processo relativamente aos ifs, menos este detalhe do comportamento de conversão automática de tipos. Um outro aspecto que é importante enfatizar é a existência de um operador que não existe em Processing, que é este strict equality com 3 sinais igual. Isto basicamente é um operador mais parecido com o operador de igualdade que conhecemos do Processing, sem aquela conversão automática de tipos. E na verdade é este que eu costumo usar sempre que possível, precisamente para evitar a conversão automática de tipos. Portanto, se nós fizermos isto, se usarmos igual, igual, igual em vez de igual, igual, e já agora aqui no CodePen ele combina os 3 sinais de igual num símbolo só, portanto isto parece só um símbolo, mas na verdade são 3 sinais de igual, okay? Só que não há separação entre eles. Ao usar este operador já não temos aquelas conversões automáticas, portanto se fizermos isto, por exemplo, o resultado vai ser 1, valor 1 string não é igual a 1, ok? Se usássemos o valor igual igual, o operador igual igual, haveria a conversão automática e seria igual a 1. E algo não, aqui só para ilustrar que portanto, podemos aplicar este operador em qualquer situação em que podemos usar o igual igual, podemos aplicar este igual 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 e impedir a conversão automática de tipos. Portanto, também poderíamos usar numa situação normal com valores booleanos, não é? E comparar uma variável tipo booleana com um literal booleano. Portanto, no fundo este operador igual 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 é o que eu recomendo que usem
Claro que tem a dificuldade extra de ser um operador diferente do que estão habituados a usar, do processing. E, portanto, têm que pesar aí se estão dispostos a memorizar mais um operador e a esquecer o que já conheciam, para prevenir eventuais erros de comparação devido às conversões automáticas. Relativamente a operadores lógicos, também não há muito a dizer, portanto, são os que já conhecemos. Portanto, os operadores conjunção 2 e comercial, disjunção 2 barras verticais, e a negação, que por acaso não tem aqui no exemplo, com o sinal de exclamação, tal como temos em processing. Portanto, isto permite-nos combinar numa só condição comparações simples, não é? Portanto, aqui não vale a pena detalhar muito o exemplo, tirando novamente a chamada de atenção para o facto de também aqui, claro, nós temos conversões automáticas, não é? Não é por usarmos uma conjunção, uma disjunção, que deixamos de ter a conversão automática, portanto, temos na mesma esse comportamento. Relativamente a ciclos, no essencial nós temos a mesma sintaxe que temos para a construção de ciclos for, ciclos while, ciclos do processing. Portanto, eu aqui vou focar não nessa comparação ciclo a ciclo, mas simplesmente numa alternativa ao ciclo for. Vou só mostrar o ciclo for com o pequeno detalhe sintático que temos que alterar daquilo que conhecemos do processing, e depois mostrar uma alternativa com uma função, portanto uma alternativa específica para percorrer, para indexar arrays. Portanto, relativamente ao ciclo for, a sintaxe, como estão a ver, é extremamente parecida, portanto isto é extremamente familiar do processing. Qual é a diferença? A única diferença é que, e que não resulta diretamente do ciclo for, não é? Resulta indiretamente da diferente forma de declarar variáveis. Portanto, aqui temos que usar a keyword var ou a keyword let para declarar a variável de ciclo, não é? A variável que vai iterar de facto. Portanto, em vez de um int i, temos um var i. Mas de resto temos portanto, os três componentes do ciclo for, não é? A inicialização, a condição de iteração, não é? O ciclo executa enquanto isto for verdade, e o componente de incremento, e aqui também podemos usar o mais. Okay? Portanto, isto é equivalente, para quem não está a lembrar, isto é igual a ter i igual a i mais 1. Portanto, normalmente atalha-se e escreve-se apenas i mais, não é? Porque o mais frequente é que queremos iterar de 1 em 1. Portanto, podemos ter um ciclo destes, e isto vai escrever na consola deixa-me limpar isto, se calhar, e voltar a executar. E abrir aqui, se calhar, neste caso, se calhar faz sentido abrir uma janela à parte, porque a consola de CodePen não é assim muito, não é muito evoluída. Ok, portanto aqui conseguimos ver a execução daquele ciclo. Ok, portanto, de 0 a 9. Portanto, tal como em processing, não é? Se inicializamos em 0, executamos enquanto for menor do que 10, a última iteração será i igual a 9, não é? I igual a 10 já salta fora do ciclo antes de executar. Portanto, vai contar, na verdade, 0 a 9.
E podemos usar um ciclo for para iterar sobre um array. Portanto, aqui se tivermos, sei lá, este array, neste caso criado literalmente, não é? Como já vimos, mas poderia ser um array criado de forma dinâmica, com centenas ou milhares de elementos. Podemos usar de forma muito parecida com o que temos em processing, começar em 0, executar enquanto for menor do que myArray.length. Portanto, em JavaScript também temos este atributo length associado a um array, e mandar cá para fora cada elemento do array. Okay, portanto, aqui são estas linhas 1, 2, 3, 4, 5, porque o array tem valores numéricos de 1 a 5. Portanto, exatamente como fazemos em processing. Isto significa que podemos, normalmente é mais este tipo de coisas que nós fazemos em JavaScript, ir buscar um conjunto de elementos com query selector all. Vamos, neste caso, sei lá, buscar todos estes li que estão aqui. Isto fica dentro de, tecnicamente não é um array, mas é uma coisa que pode ser tratada como um array. E, portanto, podemos iterar sobre estes itens todos. Como se isto fosse exatamente um array simples, da mesma maneira que iteramos atrás. E fazer qualquer coisa com cada um destes LIs. Neste caso, mudar o texto do conteúdo do LI para ter item e depois um valor numérico. O que tínhamos no HTML não tinha nada à frente, é só item, 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 item. E com JavaScript vamos alterar para ter 1, 2, 3, 4. Okay? E aqui podemos fazer outra coisa qualquer, como mudar os estilos, alterar o conteúdo, sei lá, apagar alguns itens, etc. Portanto, o ciclo for é razoavelmente idêntico ao que conhecem de processing. Que alternativa é que há aqui em JavaScript? Que não existe propriamente desta maneira em processing, em Java. E que é uma coisa que também se faz frequentemente e que vão ver muito provavelmente em exemplos. É a possibilidade de iterar diretamente um array através de uma função que faz parte do próprio array, faz parte do próprio objeto, que é esta função forEach. Esta função tem várias variantes, que isto vou mostrar duas. No fundo é uma função que recebe como parâmetro uma outra função. Okay? Aqui já estão novamente a ver o porquê de ter dito no vídeo inicial que as funções em JavaScript são objetos de primeira classe. Eles podem ser passados como parâmetros e são usadas de forma muito diferente e de forma muito mais extensa do que em processing. Portanto, é uma função que recebe como parâmetro uma outra função, e esta função forEach o que faz é executar para cada elemento do array, executar a função que foi passada como parâmetro. E essa função que foi passada como parâmetro recebe o elemento do array que está a ser iterado. Portanto, aqui nós podemos escrever desta forma: myArray.forEach, e depois passar uma função anónima que tem um parâmetro item que vai receber o elemento do array que está a ser processado. Aqui estamos só a fazer um console log, portanto no fundo vamos mandar cá para fora os valores 1, 2, 3, 4, 5. Mas isto no fundo é parecido a termos um ciclo for que vai percorrer este array. Acaba por em algumas situações ser mais natural escrever desta forma. Uma alternativa ou uma variante desta função, portanto esta função que nós passamos como parâmetro, na verdade pode ter um número diferente de parâmetros. Se passarmos só um, esse parâmetro recebe o elemento do array que está a ser processado, neste caso 1, 2, 3, 4. Se passarmos 2, o primeiro recebe o elemento e o segundo parâmetro recebe o índice desse elemento. E às vezes interessa-nos também saber qual é o índice do elemento. Portanto, podemos reescrever aquele código que tínhamos há pouco, que muda estes elementos da lista, com um forEach. Portanto, vamos buscar todos os LIs e depois fazemos isto, items.forEach, e passamos uma função, neste caso com dois parâmetros, o item e o índice, de maneira que podemos pegar no item e mudar o inner text para ser a palavra item mais o índice mais 1. O índice mais 1 é só para não começar no item 0, é mais natural para nós começar com 1. Aqui estamos a fazer outra coisa, que é
adicionar um listener no próprio elemento item, como já tínhamos feito num exemplo atrás. Neste caso o listener não faz nada, só faz um console log. Okay? Só quando clicamos num item ele faz o console log do próprio item, mas aqui podemos remover o item, modificá-lo de alguma maneira, etc. Portanto, esta função for each é uma forma, é uma alternativa, neste caso em que estamos a iterar sobre arrays, é uma alternativa ao ciclo for. Ainda sobre arrays, vamos ver algumas funcionalidades dos arrays que não existem em processing. Os arrays em JavaScript são coisas muito mais dinâmicas, são flexíveis. Portanto, os arrays em JavaScript podem aumentar e encolher. Nós podemos adicionar e remover elementos, ao contrário do que acontecia em processing. Portanto, um array em JavaScript é de certa maneira um bocadinho mais parecido com o array list de processing. E aqui eu vou só mostrar algumas das funcionalidades mais comuns. Não é a totalidade de funções disponíveis, nem perto, mas dá uma ideia do que é possível fazer com arrays, de maneira que se virem alguma coisa a ser feita com arrays, mesmo alguma coisa que não esteja aqui exemplificada, pelo menos ficam com esta noção de que aquilo provavelmente é alguma função mais avançada do array e podem depois procurar na documentação. Portanto, nós já vimos, podemos fazer isto, escrever literalmente um array, listar todos os seus elementos dentro de parênteses retos. E se fizermos aqui o console log, eu vou abrir isto noutra janela. Se fizermos o console log, o browser, vamos dar uns segundinhos para ele carregar, o browser formata aquele objeto, portanto, torna fácil de verificar que elementos é que estão dentro desse array. Portanto, se o array, normalmente com este formato, não é possível expandir-se. Quando são arrays muito grandes, por exemplo, ele não mostra a lista toda, mostra alguns. Mas nós podemos genericamente expandir e depois podemos ver nos arrays, quando eles são impressos na consola, podemos ver sempre o índice e o elemento que está associado ao índice. Depois mais à frente vamos perceber porque, vai ficar mais óbvio porque é que isto é importante. Mas portanto podemos ver os elementos que estão dentro desse array. Uma coisa que nós podemos fazer em JavaScript que não fazemos em processing com um array é adicionar elementos a um array que já está criado. Então nós podemos fazer isto, myArray.push. Push é uma função do próprio array que nos permite adicionar ao final um novo elemento. Portanto, depois de eu fazer isto, myArray, que era o que tinha aqui em cima, com 5 elementos, fazer um push 6, este console log vai mostrar um array com mais um elemento. Portanto, temos aqui na segunda linha o array com os 6 elementos. Aqui já agora podem notar isto às vezes há estas falhas, porque como o objeto é o mesmo, é o myArray, não é? É esta variável myArray. Às vezes aqui na consola, dependendo do browser, isto é possível que varie de browser para browser. Às vezes o browser mostra a última versão em todas as linhas da consola, mesmo tendo sido escritas antes do objeto ter sido modificado. Ele às vezes atualiza coisas que foram escritas anteriormente com um novo conteúdo do objeto. Aqui está a acontecer uma coisa que é o contrário. O objeto aqui em cima está bem escrito, com os 6 elementos, mas depois aqui na listagem anterior, quando expandimos, não tem a versão anterior. Portanto, nestas situações em que fazemos console log do mesmo objeto em momentos diferentes, às vezes há estas pequenas falhas que é preciso às vezes é preciso estar atento. Podem causar erros de compreensão. Mas, portanto, adicionamos um valor e ele ficou lá dentro do array. Podemos fazer o contrário, que é remover um valor do array. Então, podemos fazer aqui este pop que remove o último. Portanto, remove o último e devolve, de maneira que eu posso atribuir a uma variável e guardo
numa variável o último elemento que estava no array ao mesmo tempo que o tiro do array. Portanto, ao executar este conjunto de linhas, nós ficamos com isto. Portanto, retiramos o último elemento, ficou naquela variável popped, e depois fizemos o console log dessa variável popped, e o resultado é esta linha aqui. E depois fazemos um console log novamente do array, e ele tem novamente os 5 elementos que tinha da primeira vez, porque removemos o último. Também podemos, em vez de remover no final, remover no início. E existe uma função para isso que é shift, que é parecida, mas remove no início. Remove e atribui e retorna. Portanto, aqui ficamos na variável first, ficamos com o valor que estava no início do array, e fazemos console log dessa variável, e o resultado é isto. Portanto, o console log do valor que estava na primeira posição do array, que era o 1, e depois o array passa a ter estes 4 valores, 2, 3, 4 e 5. Também podemos fazer o contrário de push, não é bem o contrário, é o análogo do push, mas no início, que é adicionar elementos ao início com o unshift. E aqui os nomes começam a ser demasiadas variantes para decorar, e portanto eu normalmente não decoro, vou ver a documentação do array no Mozilla para me relembrar destes nomes. Okay? Portanto, acho que não vale a pena tentarem decorar estas coisas. É mais fácil de ver a lista de funções e reconhecer o nome da função que a gente quer do que tentar decorar tudo. Mas portanto o unshift adiciona no início. Portanto, se eu fizer unshift 3 e fizer o console log, ficamos com este array 3, 2, 3, 4, 5. Não é? Adicionamos no início. Portanto, este exemplo está aqui só para dar um cheirinho do que é possível fazer com arrays, mostrar que eles são objetos muito flexíveis em JavaScript, e é frequente fazer-se este tipo de manipulações nos arrays em JavaScript. Finalmente, um outro aspecto tem a ver novamente ainda com funções, mas é também uma coisa que, apesar de ser possível fazer em Processing, não é muito comum tirar-se partido desta funcionalidade. Tem este nome esquisito, mas podem ignorar o nome, okay? Isto é simplesmente um nome técnico para esta funcionalidade da linguagem. E esta funcionalidade eu vou, deixem-me se calhar antes disso fechar os tabs que não estão aqui a ser usados. E esta funcionalidade eu vou demonstrá-la passo a passo, para tentar explicar exatamente em que consiste. Vamos supor que queríamos implementar um comportamento deste género. Tínhamos dois elementos, neste caso são duas divs que estão aqui no nosso HTML, são divs vazias, mas tem para aqui um CSS para elas terem um determinado tamanho, e nós queremos que elas tenham este comportamento, que estejam a piscar entre duas cores. E estão desfasadas neste caso, mas não é muito relevante. Portanto, uma pisca de 1 em 1 segundo, ou outra pisca de 2 em 2 segundos. E queremos simplesmente alternar entre duas cores. Uma forma de resolver o problema é este que está aqui. Portanto, usamos um setInterval. Portanto, já vimos a função que nos permite, setInterval, que nos permite executar uma função em intervalos regulares. Portanto, esta função que está aqui vai ser executada de 1 em 1 segundo. E aqui o que fazemos é simplesmente verificar o valor de um estilo inline, da cor de fundo, da div 1, e a div 1 nós fomos buscá-la, está aqui, não é? Div 1 é a primeira div 2 é a segunda div. Verificamos a propriedade inline background color, e se for vermelha, então colocamos a verde. Se não for vermelha, então era verde, e colocamos a vermelha. Portanto, isto vai fazer com que ela esteja sempre a alternar entre duas cores. E o mesmo para a outra div. Outro setInterval, neste caso de 2 em 2 segundos. Verificamos a div 2, a propriedade inline background color. Se for vermelho, mudamos para verde. Se não, mudamos para vermelho. Qual é o problema disto? E se agora quiséssemos 3? Se quiséssemos ter 3 divs, 3 elementos aqui a piscar, ou 4, ou 5, ou 10, não faz sentido estar a repetir este código, não é? Porque de repente, se quiséssemos mudar as cores,
tínhamos que mudar em todos, não é? E se tivéssemos 1000 era impossível, não é? Para além de que nós olhamos para estes dois pedaços de código e vemos que há aqui semelhanças óbvias onde nós podemos tentar generalizar este código e representá-lo numa função, não é? Que é o que os programadores normalmente fazem, não é? Para evitar a repetição de código. O que é que nós teríamos aqui que generalizar? O que é que podemos extrair? Vemos que o que é há diferente entre um e outro. Aqui manipulamos a div 1, aqui a div 2. Outra coisa que se calhar nós poderíamos, apesar daqui ser igual, né, estamos a alternar entre cor vermelho e verde, se calhar podemos chegar à conclusão, eu se calhar quero poder alternar entre duas quaisquer cores, não necessariamente sempre entre verde e vermelho. Portanto, se calhar a cor de início, as duas cores, se calhar podem ser parâmetros também, não é? A cor 1 e a cor 2. Portanto, podemos criar uma função, vou comentar agora este código e descomentar o que vem a seguir. Podemos criar uma segunda versão deste código com uma função a que eu dei o nome switchColors, que recebe o elemento sobre o qual nós vamos querer alternar as cores, recebe a cor 1 e a cor 2. E lá dentro temos o código que tínhamos atrás, não é? Só que em vez de termos div 1, agora temos element.style.backgroundColor. Comparamos não com literal red ou green, mas com o valor que está dentro do parâmetro color 1 e color 2. Portanto, se a cor for igual a color 1, colocamos a color 2, se não, colocamos a color 1. E depois, tendo esta função, poderíamos ser tentados a fazer isto. Ok, vamos passar esta função como parâmetro do setInterval para esta correr sobre a div 1 com as cores tomato e black de 1 em 1 segundo e a outra instância daquela função correr sobre a div 2 com as cores red e tomato de 2 em 2 segundos. O problema é que isto não funciona, como estamos a ver, não é? As cores não estão a alternar. Não funciona porquê? Porque o parâmetro que nós temos que passar ao setInterval é uma função. E nós aqui não estamos a passar uma função. Aqui estamos a passar o resultado da invocação de uma função. Como esta função não retorna nada, o resultado da invocação desta função é um undefined, é uma coisa não definida. Portanto, nós estamos a passar ao setInterval uma coisa não definida como o primeiro parâmetro. E claro, como estamos a fazer isso, ele não faz nada. Aparecem aqui estas cores porque nós de facto estamos a executar esta função switchColors uma vez para a div 1 e uma vez para a div 2. E portanto elas vão ficar com as primeiras cores. Como é que nós corrigimos isto? O que nós queremos passar como parâmetro é uma função. Portanto, esta nossa função deveria retornar uma função. Portanto, é isso que vamos querer fazer. É uma função que retorna uma função. E aqui é que está uma das coisas que é muito frequente fazer em JavaScript e que não é nada frequente fazer em processo e na verdade não se faz. Não é possível passar, pelo menos diretamente, funções, ter funções que retornam funções. Mas em JavaScript é relativamente comum, embora também para descansaros, provavelmente não vou ter necessidade de fazer isto, se calhar na maioria dos vossos projetos. Portanto, se não perceberem, se acharem isto complicado, não vem grande mal ou muito. Mas é muito frequente e é provável que vejam coisas destas a acontecer nos exemplos que encontram por aí na internet. Portanto, o que é que nós vamos querer fazer? Vamos alterar a nossa função switchColors. A assinatura é a mesma, né? Recebe o elemento a cor 1 a cor 2, mas vamos guardar esses elementos em variáveis locais. Vamos pôr o element na variável lm, color 1 vamos passar para a variável color a e a color 2 vamos passar para a color b. E vamos retornar uma função. E a função que retornamos é a função que vai realmente fazer a operação que nós queremos. E como é que esta operação, como é que esta função
sobre que variáveis é que ela opera, sobre estas locais que nós definimos aqui. Portanto, ela vai pegar neste LM, vai comparar o background color com o color A, e se for igual, coloca o color B, se não, coloca o color A. E é aqui que está, é daqui que vem o nome, aquele nome closure, é daqui que vem, ou seja, nós de facto estamos a retornar uma função, mas esta função, quando executa, ela tem acesso às variáveis que estavam no seu contexto. E o contexto desta função é este, é o corpo da função onde ela está, onde ela é retornada. E portanto ela tem acesso a estas variáveis, de maneira que quando eu faço switch colors div1 blue black, ela vai retornar uma função que vai executar este código sobre estes valores, div1 blue e black. Quando eu chamo a segunda vez, aqui, ela vai retornar uma outra função, é a mesma função, mas que tem acesso a um contexto em que os valores daquelas variáveis lm, color A e color B são diferentes e correspondem a estes div2, tomato e red. Portanto, com isto, ao passar agora, reparem que nós estamos na mesma a passar com o parâmetro 1 do setInterval o resultado da invocação de uma função, mas neste caso nós sabemos que o resultado da invocação desta função switchColors é ele próprio uma função e portanto aqui já não é um erro, okay? Porque aqui o setInterval vai receber uma referência para esta função. É uma função anónima, mas não interessa porque ele recebe a referência para ela. E aqui já funciona a coisa, não é? Já estamos a ver aqui os elementos a pescar. Portanto, isto é uma construção que é algo frequente em JavaScript e portanto eu gosto de passar por ela, mas novamente se houve aqui qualquer aspecto que não perceberam, não é muito crítico, okay? Isto acaba por ser uma coisa um bocadinho mais avançada, que eu menciono simplesmente no sentido de tentar facilitar a compreensão de alguns exemplos. Nos meus exemplos eu não tenho muitas situações destas, okay? Portanto, não é uma coisa que para situações mais comuns a gente tenha que tirar partido. Ok, e sobre esta no fundo esta segunda passagem sobre elementos da linguagem em si, era isto que tinha para apresentar.